Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje são 29 de maio de 2026, portanto, já estamos chegando ao quase o meio do ano. E o vídeo de hoje eu trago aparentemente vocês vão se assustar, mas assistam até o final que vocês vão compreender porque eu escolhi esse tema e ele tem muito que nos ensinar e tem muito que nos fazer, nos refletir. Quem será o dono da Lua? Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Como sabemos, durante milhares de anos, a Lua foi um símbolo do amor, da poesia, do mistério e da espiritualidade humana, né? Os namorados olhavam para ela, faziam juras de amor, os poetas escreviam sobre a lua, as religiões, transformaram em símbolo sagrado, como tem a questão, muitos acreditam que aquelas manchas na lua, é o retrato do cavalo de São Jorge, ou São Jorge que mora na lua. Muita gente ainda acredita no século XXI nessa teoria, mas agora no século XXI, a humanidade, começa a olhar para a Lua de outro jeito, né? A Lua hoje já é um território estratégico de futuros investimentos econômicos, né? Isso é um fato, né? A reportagem publicada no jornal o Globo sobre a marcação, do território do Polo Sul lunar mostra que talvez estejamos vivendo o início de uma nova corrida espacial, né? A primeira aconteceu nas décadas de 50, 60, né? E agora nós estamos novamente diante de uma nova aventura no espaço. A ideia do homem sempre foi, desde Ícaro, né? Sempre foi voar, né? E nós estamos com essa questão na Lua hoje muito importante. Então a pergunta inevitável é o seguinte: a Lua continuará sendo um patrimônio da humanidade ou será dividida em grandes potências? É complicado, a resposta precisa de ser analisada, né? A NASA, que é uma companhia, uma estação, né, acredito que uma autarquia do governo americano, pretende voltar à Lua, né, com o programa Artemis, né, que chama-se nome, foi o nome até de uma nave, né? A China também possui projetos lunares avançados. A Rússia tenta voltar ao jogo espacial. Ela estava assim, foi uma das primeiras, a enviar animais para o espaço, em 1950 e alguma coisa, com a cachorra, eu já falei no meu vídeo passado. As empresas privadas, já entram na disputa, já não é mais uma questão de governo. A Lua já passa a ser um polo de atenção dos empresários, dos grandes bilionários, os donos do capital já querem, aproveitar as condições da Lua para busca de novos mercados, de mercado não, mas busca de minérios, especificamente. O Polo Sul da Lua, ele torna-se estratégico porque há suspeitas da existência de gelo. E tendo gelo, obviamente que tem água, tendo água tem vida, né? Esse gelo poderá fornecer água, oxigênio, como eu falei, e combustível espacial. Quem controlar o Polo Sul da Lua, poderá controlar as futuras bases espaciais. Espero que não tenhamos uma guerra para quem será o dono da Lua. Tudo isso é importante nós discutirmos, né? Em 1967, aproximadamente, houve um tratado sobre o espaço, né? O objetivo desse tratado internacional, que muitos países são signatários, ou seja, concordaram, assinaram ele, e ele está em vigor, o objetivo era evitar que o espaço se transformasse num campo de guerra nuclear. Como nós sabemos, com a Guerra Fria, houve uma grande corrida para o aumento dos armamentos, as forças dos Estados Unidos, da Rússia, se prepararam demais para um confronto e a corrida armamentista foi desenfreada.
Mas eles sabiam que se puxassem o gatilho, vamos dizer assim, da bomba nuclear, o mundo acabava, né? Então eles fizeram, em 1967, eles fizeram esse acordo, evitando que o espaço se transformasse em guerra, em disputa nuclear, né? Esse tratado de 67, ele estabelece mais ou menos algumas diretrizes. Quais são? Nenhum país pode ser dono da Lua, tá? A Lua não teria dono. O espaço pertence, ou seja, a Lua pertence à humanidade, né? Armas nucleares não podem ser colocadas no espaço, ok, né? Exploração espacial deve beneficiar todos os povos, né? Entretanto, esse tratado foi criado numa época em que ninguém imaginava mineração na Lua, mineração lunar, né? Turismo espacial ou empresas privadas disputando recursos. Isso hoje nós já temos, então já foi, com certeza esse tratado ele já está desatualizado. Outro acordo da Lua em 79 tentou ampliar essas regras, mas grandes potências não aderiram plenamente, como Rússia e Estados Unidos, por exemplo, eles não aceitaram muito essa ideia, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos lideram o programa de Artemis, né? A China avança rapidamente e pretende também estabelecer presença permanente na Lua. Como eu falei, a Rússia tenta manter relevância estratégica, enquanto empresas privadas como SpaceX e Blue Origin revolucionam a exploração espacial, né? Talvez a maior mudança da história do espacial seja justamente esta. Não são apenas países disputando a Lua, mas empresas privadas, né? Muito capital vão lá extrair minério, ouro, cobre, zinco, chumbo, né? Que no planeta Terra esses minérios já estão escassos, né? Já é um público notório, porque de onde você se tira e não se repõe há um desgaste, né? Os minérios no Brasil e no mundo já estão mais caros, as minas estão cada vez mais profundas, o custo econômico é cada vez maior, a invenção de novas tecnologias para poder aproveitar. Temos essa questão das terras raras para fabricar baterias e chips, né, dos grandes computadores, das grandes big datas, né, que são as centrais, né, de que vão sustentar essa inteligência artificial, esse mundo totalmente informatizado, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente vive no celular, a nossa morada hoje é um telefone celular, e isso gera, mas as pessoas acham que ligar um celular e rir, e assistir o TikTok, né, o Instagram, ver aquelas glamour lá, só ver riqueza e beleza, mas não se sabe o custo que é para se produzir isso, porque para armazenar dados, né, gasta-se bilhões de reais, de dólares no mundo para fornecer baterias, né? E essas baterias, esses chips que são os armazenamentos, onde se armazena os dados, eles dependem de minérios. E esses minérios estão cada vez mais escassos. Por isso essa briga hoje, né, Estados Unidos e China com relação às chamadas terras raras, ou os minerais críticos. Mas isso é uma questão importante, né? Que essa questão do espaço da Lua, ele envolve, apesar do assunto ser assim, vamos dizer assim, quase de ficção científica ainda, mas na realidade nós já estamos muito avançados, já tem empresas, né, com bases, com tudo pronto para começar essa exploração, né, dos aspectos minerais da Lua. Entre os possíveis pontos de tensão, né, então, vamos dizer assim, quer dizer, há uma tensão muito grande dos países aqui na Terra com relação à questão da Lua, né? Entre os possíveis pontos de tensão estão controle de áreas estratégicas, mineração espacial, uso militar de satélites, guerra eletrônica e bloqueio de comunicações. Isso é o que acontece com China e Estados Unidos. Eles estão brigando, disputando, vamos dizer assim, cabeça, pescoço, cabeça, como dizia o narrador do Jockey Club, quando narrando uma corrida de cavalo. É uma corrida desenfreada. China e Estados Unidos, que são os dois países mais ricos do mundo, que eles disputam a hegemonia econômica, né? E
estão nessa luta, buscando realmente o uso dos satélites. Já existe na Organização Mundial das Associações dos Astrônomos, né, que já tem dificuldade de estudar o céu, o infinito, em decorrência da quantidade de satélites, né, que são expostos. Se você olharmos, se nós tivéssemos a possibilidade de voltássemos aos anos 40 e olhássemos para o céu e olhássemos hoje, a diferença é muito grande. Nós já aqui no Brasil, aqui em Santa Cruz, pelo menos, você vê muitos pontos, quando você observa o céu em noite que não está com nuvens, você vê um monte de pontos luminosos que acende e apaga. Não, aquilo não são estrelas, né? São satélites, né? Satélites de TV, satélite de inteligência artificial e assim. Então essa briga pelo comércio espacial é uma briga muito grande, né? Aí a gente tem que cair dentro do campo da filosofia também, né? Porque para a gente saber de onde o homem veio e para onde o homem quer ir, né? O homem saiu das cavernas, né? Criou cidades, dominou oceanos, dividiu os continentes, né? Hoje nós temos Europa, Ásia, né? África e tal. E agora parece que levar essas disputas para o céu, né? Para a Lua. A pergunta talvez não seja quem ficará com a Lua, mas se o ser humano conseguirá chegar a outros mundos, né? Sem repetir os erros que cometemos na Terra. Porque não adianta nós explorarmos a Lua e só explorarmos como fizemos, por exemplo, os portugueses fizeram com o Brasil, só explorar os minérios, só levaram daqui o que era bom para eles e deixaram a carcaça, vamos dizer assim, né? A seca, né? Que criou por causa do desmatamento, pela retirada do pau-brasil, acabaram com o ouro, tiraram o cobre, levaram tudo para a Europa, né? É uma crítica que isso faz parte da história, né? Agora, se nós começarmos a Lua, só explorá-la da maneira como exploramos o planeta Terra, eu não sei se ela aguenta. Porque a Lua sempre representou algo maior. Ela tem uma beleza silenciosa do universo. Aí nós estamos dentro do caminho, né, da filosofia. Talvez o maior perigo não seja perdermos a Lua física, mas perdermos a capacidade de enxergarmos nela poesia, mistério e esperança. Já imaginou, gente? Eu não sei. Olha, me dá uma tristeza profunda quando eu analiso isso. Já imaginou se eles apagarem a luz da Lua? Porque se eles começarem a cavar, né, uma mina, eles têm a Lua já tem por natureza suas crateras, né? Como a Terra não é plana, né? Só alguns loucos que acham que a Terra é plana, a Terra é planismo. Da mesma forma é a Lua. A Lua é um satélite, ele depende, ele é que dá a sustentação energética à Terra, né? Porque a atração, né, da Lua com relação à Terra, um depende do outro, né? Se eles começarem a desequilibrar lá, tirar os minérios, né? Será que não enfraquece a Lua? E como é que fica a Terra? A Terra pode sair de rota. Isso é tudo uma questão de indagações, de pesquisas e perguntas que a gente precisa de pensar. Mas isso não vai... Cara, não adianta se vai acontecer daqui a 200 anos. Eu não estarei no planeta Terra, mas eu tenho ainda uma descendência. A família Farias e a família Martins, daqui a 200 anos, ela ainda existe. Longe dos primeiros Farias que vieram lá para Cabaceiras em 1820, ou 1720, não me lembro agora. Mas tenho como referência um livro publicado chamado Genealogia do Cariri Paraibano, que conta a história do primeiro Farias que veio, né, para o estado da Paraíba, no sertão do Cariri, casou com uma possível judia, né, que se alojou, vamos dizer assim, que resolveu fixar residência no município de Cabaceiras, ainda na terra de Cabaceiras, né, para fugir da perseguição da perseguição aos judeus, né, lá daquele Portugal, Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal expulsou, como sabemos, né, expulsou do Brasil os jesuítas e os judeus. Então, muitos judeus eles saíam de Recife, iam para o interior, chegavam numa cidade determinada, fundavam uma igreja católica e diziam: eu sou católico apostólico romano. Mentira, ele não era. Ele se fingia católico porque, sendo católico, ele não era expulso. Se o padre chegasse lá e visse, não,
aqui, essa fulana, ela não é judia porque ela é católica, ela aceitou Cristo e, portanto, ela pode. Então, a cidade de Cabaceiras, na Paraíba, pode ter essa história, né? Isso está bem documentado em 3 livros, né? Que eu posso, não sei o nome deles, que eles estão longe aqui onde eu estou falando, mas em 3 livros. Um livro de um padre muito interessante, o padre holandês, que foi padre, eu não sei se ainda é padre de Cabaceiras. Escreveu um livro fantástico. Também tem um primo parente meu, dos Farias, que também escreveu um belíssimo livro sobre os judeus, né? Que provavelmente nós somos judeus. E tem um judeu no Rio de Janeiro que eu amo, porque ele é flamenguista e, acima de tudo, ele defende a tese de que o judaísmo, né? Os judeus precisam criar uma nova regra de aceitarmos o judaísmo, porque ele falou que a quantidade de judeus que existe no Nordeste é incalculável, em consequência do comércio, né, dos judeus no século XIX, século XVIII, que vieram para o Nordeste vender, montar suas lojas e saíram fazendo filhos, e tem famílias e famílias. Mas eles não são judeus porque se você não é filho de uma mãe judia, você não é judeu. Mais ou menos por aí. Então, essa questão histórica, né? E o meu temor é que, com a destruição da Lua, porque, gente, se eles foram lá, tem um gás chamado hélio 3, eu confesso a você a minha ignorância. Eu não sei para que esse serve, mas tem uma companhia americana que já promete em 2028, ou seja, amanhã, importar, né, trazer esse gás da Lua para o planeta Terra para a indústria, né, que ele vai ser muito útil. Então, já caminho para encerramento, gente, eu quero dizer o seguinte, que a Lua será um patrimônio da humanidade? A exploração espacial unirá ou dividirá os povos? Nós estamos preparados moralmente para conquistar outros mundos? Né? Essas perguntas talvez definam não apenas o futuro da Lua, mas o futuro da própria civilização humana. Né? O homem chegou à Lua em 1969, né? Neil Armstrong, né? Pousou na Lua no programa Artemis, e referências culturais, né? Desde como aquele filme Uma Odisseia no Espaço, já nos deram muita informação sobre esse tema, e a gente pode revê-los até, né? Mas aí a gente vem também no campo, talvez entremos num campo religioso, que aí há um conflito, porque nós não temos certeza, só Deus tem a certeza de tudo, e nós humanos só indagamos, só questionamos. Se imagine o Brasil, né? Que um país formado, desculpa ter que falar, né? Mas a política, né? O poder do Brasil está formado na corrupção. Será que o Brasil tem moral para ser, por exemplo, dizer assim, um representante na Lua? Não, gente, não tem. Não tem. A Lua pode ter vida humana? Pode. Pode, eles podem construir lá, eles podem construir luas em Marte, levar humanos para Marte, isso pode. Agora, será que o homem vai construir, vamos dizer assim, bases na Lua com moral? Não, ele vai destruir. Esse é meu temor. Ele vai destruir como destruiu a África. Esse conflito hoje que nós vivemos no Oriente Médio é consequência da falta de ética, da falta de moral, da falta de respeito à dignidade da pessoa humana. Porque a Europa, que se desenvolveu e fez guerra, chegou lá na África e dividiu os países na África, mas não levou em consideração cultura, não levou em consideração saberes, não levou em nada. Simplesmente
dividiu. Isso aqui do lado direito é da Inglaterra, do lado esquerdo é da França. E hoje os países culturalmente iguais, do mesmo sangue, da mesma família, estão divididos em guerra. Por causa da falta de moral, da falta de ética. Destruíram. Os minerais da África arrancaram tudo. Você vê hoje o governo dos Estados Unidos, no século XXI, ainda tratando o resto, o lixo da América, como eles chamam, o quintal dos Estados Unidos, que é o resto da América, como colonizador. Invadindo Colômbia, invadindo Venezuela, invadindo Brasil, interferindo em situações internas graves do Brasil. Como foi essa visita do filho de Jair Bolsonaro a Trump? 2 dias depois ele decreta, os Estados Unidos decretam que o Comando Vermelho, acho que o PCC, são organismos internacionais de terrorismo. Criando problemas seríssimos, agredindo a nossa soberania. Então, como eu falei no início, que a nossa política é podre porque ela, desculpa o termo grosseiro, por isso que acho que meu vídeo não deslancha, que eu falo isso, o YouTube entende como ruim, né? Vai, né, entregar o nosso país, entregar a nossa soberania. Ora, nós sabemos que um filho de Jair Bolsonaro instituiu a Lei Magnitsky no Brasil, instituiu a taxação de 50% de tributos e agora o outro filho vai aos Estados Unidos e entrega também a nossa soberania. E ele diz, olha, terras raras vai ser sua, Donald Trump. Então, acho que o mundo não está preparado para ser dono da Lua. Mas esse vídeo, ele tem uma coisa interessante. Né? Essas perguntas que eu estou fazendo, talvez definam não apenas o futuro da Lua, mas o futuro da própria civilização humana. Essa é muito interessante. Olharmos, temos tecnologia? Temos. Temos capacidade de irmos na Lua? Temos. Mas será que só para destruir, para o lado econômico? Porque imagine o seguinte, o sonho do americano é ser dono do mundo. Todas as outras nações serem dominadas por ele. O sonho da União Soviética é ser o dono do mundo, que todas as nações sejam dominadas por ela. O sonho da China, da Índia, é dominar o mundo, também que todos os outros povos sejam submissos a ele. Aí o que eles querem fazer? Por que o americano quer chegar na Lua? Primeiro e colocar lá e dominar o hemisfério sul. É questão de domínio. Se eu cheguei primeiro, ninguém vai mandar na Lua. Da mesma forma é a Antártida. Aqui no Brasil, exemplo. Na Antártica tem lá, o Brasil tem lá um navio lá que já pegou fogo, não sei o que. Porque quem chegar ali tem o Tratado da ONU, botar um centro de pesquisa ali, tem o direito a um território. Mas o sonho dos governos, não é distribuir a Antártica com países nenhum, é ele ser dono, é os Estados Unidos, o Canadá ou a União Soviética ser dono da Antártica. Porque lá de baixo tem riquezas, minerais. E o que eles querem é isso. Comparando, gente, com a inteligência artificial. A inteligência artificial é um processo
Por isso que eles querem a Lua, por questão de satélites, né? Que cinco empresas dominam o mundo. E dois governos, dois países dominam o mundo, China e Estados Unidos. Talvez Inglaterra e França produzam alguma coisa. O resto são analfabetos. Dependem do que os Estados Unidos façam. Na hora que os Estados Unidos quiserem, eles desligam a internet no mundo. Fica um mundo sem internet. Já imaginou? 24 horas sem internet. Porque o que eles querem é o domínio econômico. Não é o domínio moral, o domínio feliz. Eu tenho medo. Ah, você é um saudosista. Não, porque a Lua é nossa, gente. Por exemplo, parece que amanhã, acho que é 1º de junho, ela é lua cheia. Não sei se é hoje ou amanhã. Né? Nem me preparei para isso, podia ter me preparado. Mas tá para ser lua cheia por esses dias. Né? Que ela está crescente. Olhei ainda ontem, bem nublado, mas está crescente. Acho que é de hoje para segunda-feira. Acho que nós vamos iniciar junho com lua cheia, eu acredito. Né? Aliás, é dia 31, dia da transformação, a lua cheia de 31 de maio de 2, que me lembra 2001, né? Acho que é 2001. Noite 31 de maio de 2001, tem uma lembrança muito boa na minha vida. Aí eu imagino que eles vão mudar a cor da lua. Porque quando eles jogarem lá a poeirona lá, tirando minério, arrancando as rochas para moer e mandar em pó para a Terra, porque vai ser um transporte mais barato, a Lua vai ficar manchada. Vai tirar nossa beleza. Mas é um domínio econômico. Não, gente, é uma coisa louca. Eu acho que o homem ainda não está preparado. Mas veja bem, isso não quer dizer que eu, com essa minha observação, que vale uma reflexão, que essa corrida científica para a Lua, ela não vai parar. Da mesma forma como é a questão da inteligência artificial. Ainda hoje tem um artigo no Globo, de um juiz federal, onde ele diz que o risco da inteligência artificial é provocar uma concentração de riqueza entre cinco empresas mundiais e 2 países, Inglaterra, Estados Unidos e China. Da mesma forma, essa corrida espacial, vão ficar concentrados, os Estados Unidos vão dizer, eu sou dono da Lua, vou explorar minério, vou destruir a Lua, porque eles vão tirar, né? Tudo que tem lá, vão furar mais buracos, vão poluir a Lua. Será que a Lua vai manter essa beleza? Vale essas indagações. Ok, gente? Muito obrigado. Um bom final de semana, um excelente tema para a gente pensar nas horas de dormir. Tá bom, gente? Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.